Bom dia, boa tarde, boa madrugada, garotada. Como vocês estão? Estou aqui para deixar nossa primeira aula pelo Classroom. Essa daqui foi a atividade que vocês receberam, tá? Para uma das semanas aí. Eu vou fazer um vídeo explicando ela para em caráter de revisão. Então, as duas primeiras atividades vão ser referentes às duas atividades que foram passadas anteriormente para vocês, para não haver prejuízo de conteúdo para ninguém, tudo bem? Isso daqui está referente à unidade 1 do tema 5. Então, o texto começa falando sobre a litosfera, que a litosfera é a camada mais externa da Terra, é a parte sólida da Terra. O nosso planeta ele é composto no seu interior por um núcleo, que ele é formado principalmente pelos metais níquel e ferro, pelo manto, que é composto por um material rochoso no estado pastoso, então ele está no estado líquido, mais um pouco no estado sólido, então é um material pastoso, que é o que compõe o manto, é o nosso magma, e a litosfera é a parte sólida do planeta, tudo bem? A profundidade da litosfera ela vai de 5 a 100 quilômetros. Então, se eu cavar um buraco em alguns locais de 5 quilômetros, eu vou atingir o magma, e aí eu vou ter material exposto, tá? Em alguns locais vai a 100 quilômetros. Ela corresponde a mais ou menos 2,4% do raio da esfera terrestre. Então, se eu pegar todo o raio que vai do centro da Terra até a ponta da Terra, eu vou ter aqui 2,4% corresponde à minha litosfera, é a parte que nós pisamos, é a parte sólida do planeta. O termo litosfera, ele surge como uma divisão pelo estado físico, pelo fato da litosfera ser sólida, certo? Abaixo dela nós encontramos a astenosfera, que é onde eu tenho temperaturas mais elevadas, e aí minhas rochas que estariam no estado sólido, ela passa para um estado líquido. Só que, como eu falei anteriormente, ela não está líquida, fluida, ela é um material pastoso, que é onde fica o magma. Aqui eu tenho altas temperaturas, e quanto mais ao centro da Terra eu vou, maior vai ser a minha temperatura. Tudo bem? A litosfera ela é basicamente composta por rochas e minerais. Então, tudo aquilo que nós encontramos na litosfera são rochas e minerais. E vocês podem perguntar, professor, mas e a água? A água ela está acima da superfície de rochas no oceano. Então, eu tenho uma camada de rochas que vai formar a minha litosfera e acima dela eu vou ter deposição de água. Vai formar os rios, os mares, os oceanos, tudo bem? E os minerais, eles vão ser encontrados decompostos dessas rochas. Então, os minerais que nós encontramos na natureza são decomposições dessas rochas. Apesar da pequena profundidade, essa camada demorou bilhões de anos para se formar. Por quê? Durante o processo de formação da Terra, eu tinha uma alta temperatura. A Terra era uma grande bola de fogo, de metais, de minerais no seu estado mais quente, no seu estado fundido, no seu estado quase entre sólido e líquido, e demorou muito para se resfriar essa camada, essa litosfera nossa, tá? A partir daí, então, as transformações que foram acontecendo nesses bilhões de anos formaram a nossa litosfera como ela é, cheia de relevos, com montanhas, com depressões, tá? E essas transformações, elas acontecem até hoje, por ação do que nós chamamos de agentes transformantes, que eles podem ser físicos, como o vento, a água, o sol, ou biológico, acontece por meio de micro-organismos. Tá? Outra forma de acontecer essas transformações são por meio de atividades tectônicas, que são atividades do próprio planeta Terra, e atividades vulcânicas, que é quando eu tenho materiais sendo expelidos aí, quando eu tenho magma sendo expelido para a parte externa da litosfera. Nós temos uma teoria chamada teoria da tectônica de placas, que diz que o nosso planeta ele é formado por diversas placas tectônicas, ou seja, por diversas placas que estão em contato com esse magma. Só que essas placas elas não são fundidas, elas não são inteiriças. É como se eu tivesse vários blocos de madeira numa superfície de gelo que ficam deslizando ali, tá? As principais placas, então, que nós temos é a placa norte-americana, que vai englobar toda a América do Norte, parte da América Central, a placa pacífica, que vai englobar o Oceano Pacífico, a placa Nazca, que é essa placa que vai pegar parte do Oceano Pacífico e aqui um pedaço que ela vai estar em conflito com a placa sul-americana, que é onde nós estamos, a placa Antártida, placa africana,
placa euroasiática, que é onde vai estar a Europa e a Ásia, a placa das Filipinas, placa do Pacífico, ó, que junta aqui, porque a Terra é redonda, tá? Placa indo-australiana, que vai pegar essa parte aqui. Essas placas tectônicas, como eu falei, elas estão em constante movimento. E esse movimento delas provocam atividades sísmicas, atividades de movimentação de placas que vai formar os terremotos, que vão formar os tsunamis, que vão formar os vulcões. Tá? Então é como se fosse um grande quebra-cabeça aí, ligando toda a nossa litosfera. Compreender a dinâmica da litosfera, bem como as suas características, é importante porque as nossas atividades humanas dependem do entendimento disso. Por exemplo, nós falamos que no Brasil nós não temos terremoto, que no Brasil nós não temos vulcanismo. Por quê? Nós estamos no centro da placa tectônica, nós estamos bem aqui, ó, a placa sul-americana, nós estamos no meio dela. Diferente do que acontece, por exemplo, no Chile, ó, aqui na costa do Chile, Equador, Peru, essa região aqui, eu tenho um encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca. E nós vamos falar já já que esse tipo de encontro aqui, eles têm um encontro do tipo convergente, eles se encontram. Por isso que às vezes a gente vê noticiários falando de terremotos que acontecem no Chile. Tá? Ó, o Japão está bem aqui, ó, o Japão está na placa euroasiática com a placa das Filipinas, então constantemente eu tenho confrontos de placas tectônicas nessa região que leva a terremotos no Japão, tsunamis e tudo mais, certo? Então, como eu falei, essas placas elas podem ter 3 tipos de movimento. Elas podem ter uma movimentação convergente, quando elas se encontram, e aí quando acontecer movimento de convergência, eu vou ter uma placa sendo consumida pela outra. Elas vão se chocar e uma vai consumir a outra, tá? Esse choque a gente chama de convergência. Elas podem ser do tipo divergente, que é quando as placas se afastam uma das outras, ou elas podem ser transformantes, quando elas fazem o que a gente chama de deslizamento lateral, ok? Vamos lá. Placas convergentes é quando uma placa se movimenta contra a outra, ocorrendo um choque e a sobreposição. Lembra que eu falei? Ó, uma sobreposição. Uma vai para baixo, sendo consumida pelo magma, vai voltar a ser magma, e a outra ela vai se sobrepor. Nesse processo, olha só, forma-se cadeias de montanhas. Isso acontece aqui no Chile, nessa região aqui. Tá? Nessa região aqui, a placa de Nazca, ela está vindo em direção à placa sul-americana. A placa sul-americana está em direção à placa de Nazca. Então, esse conflito aqui faz surgir a Cordilheira dos Andes. Tá? Olha só no mapinha aqui, ó. A placa sul-americana indo para uma direção, a placa de Nazca indo para outra, e aí vai fazer com que eu tenha o soerguimento de montanhas. Tá? Esse atrito faz com que ocorra uma orogênese, ou seja, uma dobra ocasionando elevações que geram as cordilheiras, como é o que acontece aqui na Cordilheira dos Andes, tá aqui no mapinha, que acontece aqui, ó, Cordilheira dos Andes, ela fica na América do Sul, e acontece no Himalaia. O Monte Himalaia, ele tá nessa região aqui, ó, da Índia, Nepal, essa região aqui, tá? Então, essa placa indo-australiana, ela tá indo para cima, ela tá indo em direção à placa euroasiática. E a placa euroasiática ela está descendo em direção às Filipinas. Então aqui acontece também esse movimento de convergência. E aí faz surgir as cordilheiras. O Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra, ele se localiza nessa região aqui, tá? No encontro dessas placas tectônicas. Quando eu tenho placas divergentes, esses movimentos fazem com que as placas se separem. E o magma, ao entrar em contato com a superfície, ele se solidifica, formando mais crosta terrestre. Tá? Em alguns locais, isso pode gerar aparecimento de vulcanismo. Elas acontecem geralmente no fundo dos oceanos. Nós temos uma cordilheira que é a dorsal mesoatlântica, que ela passa aqui nessa parte do globo aqui. Deixa eu voltar nesse outro mapa que eu acho mais fácil de mostrar. Ó, essa aqui, ó, forma o que a gente chama de dorsal do Atlântico. Tá? Que formam uma cordilheira de montanhas que nós temos aqui em função dessas placas aqui divergentes que estão acontecendo. Por fim, os encontros transformantes. O tipo de encontro ocorre quando duas placas se movem lateralmente em direção opostas, sem haver consumo nem expansão de nenhuma delas. Tá? A falha de San Andreas é essa daqui da Califórnia. Olha só,
Aqui, ó, é lá na falha de San Andreas. Eles estão meio que tentando segurar, mas obviamente a força da natureza é muito maior, eles não vão conseguir. Tá? Essa falha tectônica, ela vai acabar separando ali o continente. E isso, tem alguns filmes que mostram essa falha. Tem um filme, não, tem um filme que fala sobre isso, que abre um vulcão no meio da Califórnia. Tá? E aí ele mostra justamente essa falha de San Andreas. Olha só, esse filme que mostra essa falha de San Andreas chama Vulcano. Okay? E aí ele conta num cenário trágico onde essa falha se amplia e aí abre-se um vulcão lá bem na Califórnia. Tá? Vocês podem ver que aí vão causar terremotos, eu vou ter uma série de problemas acontecendo em função dessa falha de San Andreas. Tudo bem? Nós chamamos de ondas sísmicas o movimento dessas placas tectônicas. Então, a tensão entre elas vai gerar uma onda muito forte. E essa onda ela vai causar tremores, vai causar vibrações. Esse movimento vibratório ele se propaga pelo interior da Terra e a gente chama de ondas sísmicas. Tá? Nós detectamos as ondas sísmicas por meio de um aparelho chamado sismógrafo. O sismógrafo é um aparelho que ele fica registrando a intensidade da movimentação dessas ondas sísmicas. Então, quando eu tenho um abalo muito grande nessas ranhuras aqui, nessas ondulações, significa que eu tenho um evento sísmico acontecendo. Tá? E aí, o pessoal da geologia que estuda esses conceitos aí, eles vão utilizar esse medidor como uma forma de tentar prever possíveis terremotos. Tá? Os sismos eles são caracterizados por suas grandezas, intensidades e magnitude. Então, quanto à intensidade, a gente utiliza uma escala chamada escala de Mercalli, tá? Que ele vai descrever o grau de destruição que vai causar na superfície da Terra. Tá? Ela vai até 12 graus. Quando a gente fala de magnitude, nós estamos falando a quantidade de energia liberada. Aí a gente utiliza uma escala chamada escala Richter. A escala Richter ela não tem um limite, tá? Só que o maior terremoto que nós tivemos foi o sismo de Valdívia, em 1960, que ele atingiu 9,5 na escala Richter. Ele aconteceu em 22 de maio de 1960 no Chile. Tá? Foi o maior terremoto registrado aí na escala Richter. Tudo bem? Existem evidências que foram propostas pelo Wegener que falam que essa teoria, que chama-se teoria das placas tectônicas, de que ela está em movimento. A gente fala de teoria da deriva continental. Tá? Ele acreditava que antigamente todos os continentes estavam unidos de uma forma só, que formava o que a gente chamava de Pangeia, e um único oceano, que era o Mar de Tétis. Posteriormente, com a movimentação das placas, aconteceu a separação em dois supercontinentes, que era a Laurásia, formada pela Europa e Ásia, América do Norte, América do Sul e parte da Ásia, pela África, perdão, e a Gondwana, formada pela Antártida, Índia e Austrália. E aí aconteceu a separação desses supercontinentes, formando o continente os continentes que nós conhecemos hoje, tá? Que são o continente americano, formado por América do Norte, América Central e América do Sul, África, Eurásia, que é Europa e Ásia junto, Oceania e Antártida aqui embaixo, tá? Então, esses continentes se separaram, e aí nós separamos, formamos os Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tá? Oceano Antártico e Oceano Ártico. Nós formamos aí os nossos oceanos separados. Lembrando, pessoal, que essa denominação ela é uma nomenclatura, porque o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico eles estão unidos, tá? A gente simplesmente separou para facilitar o nosso entendimento da litosfera, ok? Os argumentos que comprovam essa deriva continental. Nós temos argumentos paleontológicos, ou seja, eu tenho plantas e animais já extintos que eu encontro fósseis em diferentes locais. Então, eu encontro alguns fósseis de plantas que são característicos na América do Sul, aqui na costa brasileira e na costa da Ásia. Tá? Então, eu consigo perceber aqui que, num passado muito distante, esses seres vivos eles ocupavam o mesmo espaço. Um argumento paleoclimático. Então, indícios geológicos de glaciares antigos, característicos de climas muito frios em zonas quentes,
regiões como a Groenlândia e a Antártica, atualmente que estão muito frios, tinham há 430 milhões de anos um clima tropical, com florestas. Então eu tenho aqui que antigamente eram florestas. Isso contribui para essa questão da movimentação tectônica. Argumentos litológicos. O Wegener ele aumentou que se algumas cadeias de montanhas apareciam bruscamente, interrompendo, se fosse possível aproximar a borda dos continentes, elas iam formar um gigante quebra-cabeça. Tá? Então esse argumento litológico e morfológico, ele verifica como um encaixe, como um quebra-cabeça gigante. Tanto a América do Sul aqui, Brasil se encaixa perfeitamente no continente africano, como outras características, por exemplo, vou voltar lá no mapa lá em cima, como outras características, por exemplo, de que a América do Norte se encaixaria nessa região da Europa, tá? Que a Antártida se encaixaria nessa região que ligaria aqui a Indonésia e a própria Ásia, tá? Formando então o continente, essa teoria aí dos continentes antigos, tudo bem? E aí vem a questão de, no Brasil, a gente sempre fala, no Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami. Então o que acontece? Nós não temos terremotos porque nós estamos no centro de uma placa tectônica. E o fato de nós estarmos no centro de uma placa tectônica faz com que nós não tenhamos terremotos, tá? Os tsunamis, eles são ondas gigantescas que acontecem quando eu tenho um terremoto muito forte numa região de mar, de oceano. Então vamos supor que aconteça um terremoto muito forte nessa região. As ondas não teriam forças para chegar aqui no Brasil e nem forças para chegar nessa costa africana. Por isso que nesses locais eu não tenho terremotos, não tenho vulcões e não tenho tsunamis. Diferente do que acontece com o Japão, olha só. Se acontece um terremoto nessa região aqui, perceba que o Japão é isso daqui, ó. Se acontece um terremoto nessa região, o Japão está muito próximo. Por isso que no Japão eles têm terremotos, por isso que no Japão tem tsunamis. Sempre que falam lá, os Estados Unidos teve tsunami, teve alagamento, é porque eu tive conflito nessa região aqui, ó, no Mar do Caribe. Tá? Aqui é onde fica o Mar do Caribe. Essas ilhas aqui também sofrem terremotos e tsunamis com uma certa frequência. Tá? Teve no Haiti, o terremoto do Haiti alguns anos atrás, aí, talvez alguns de vocês possam ter visto algum noticiário, acho que vocês eram muito pequenos, mas às vezes já pode ter visto algum livro. Mas enfim, quando tem alguma coisa aqui, pode ser que aconteça de chegar na costa americana. Tá? Por isso que, olha só, vamos comparar. O Brasil não tem nada próximo. O Chile possui, no Chile tem terremoto. Quando tem terremotos muito fortes no Chile, o interior do Brasil pode sentir. Tá? Regiões da Amazônia, de Goiás, Mato Grosso, até Mato Grosso do Sul poderia sentir, só que tem que ser um terremoto muito forte para conseguir chegar até aqui. Tudo bem? E aí esse é o fato do Brasil não ter terremotos e não ter tsunamis. Beleza, pessoal? Olha só, lembrando que esse vídeo é para essa semana, para vocês assistirem, tirar qualquer dúvida que tenha ficado com relação a esse capítulo. Os exercícios ainda precisam ser feitos para serem entregues quando nós voltarmos. Se você ainda não fez, corre, faz e deixa pronto, que se deixar para a última hora vai ficar muito corrido, tá? Isso já era para estar pronto. Olha só, eu vou deixar aqui também questões para vocês responderem pelo Google Forms. É só você entrar e marcar a alternativa que você acha e apertar no finalzinho no botão enviar. É só isso, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aqui pelo Classroom, que eu vou estar disponível para responder para vocês. Tudo bem? Um grande abraço, tô com saudade de todos vocês, se cuidem para logo mais nós estarmos todos juntos.